Bom, acho que já começamos. Boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Peço perdão, semana passada não pude estar com vocês, que tive uma emergência lá na escola, tive que cuidar, a galera voltando de passeio, foi uma loucura. Mas essa semana estamos aqui para terminar o primeiro reinado. Terminar esse momento em que nós tivemos pela primeira vez um país independente e estamos construindo este país independente, né? Grande de se criar um brasileiro, né? Afinal, tínhamos um Brasil, mas não tínhamos bem definido ainda o que era ser brasileiro, o que era esse sentimento. E iniciamos mal, porque somos o único país independente da América Latina que continuou tendo um rei metropolitano, diremos assim, né? Um rei que fazia parte da metrópole, ou seja, o Brasil ficou independente tendo um rei português. Quais os impactos disso? Discutimos na última aula que o Brasil, mesmo sendo independente, tinha um partido português. Discutimos a Constituição que Dom Pedro I inaugurou, com o tal do poder moderador, cujo qual ele se apropriava do poder e acabava governando como um rei absolutista. E hoje nós vamos para a decadência deste primeiro reinado, o que vai levar Dom Pedro a abdicar do trono após esses anos de Brasil, esses anos iniciais de Brasil, tá? Então vamos entender como isso aconteceu. Semana retrasada, aliás, eu falava para vocês dessa da Guerra da Cisplatina, né? Então, só retomando, a Cisplatina é a província que hoje é o atual Uruguai. Entre 1825 até 1828, o Brasil entrou em guerra por essa província, conhecida como a província da Cisplatina. Então, entrou em guerra com quem? Contra a Argentina, tá? As chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata, que tinham interesse em comandar a província da Cisplatina. O Brasil guerreou, né? O Dom Pedro vai contratar, vai prometer mundos e fundos para esses combatentes dos exércitos mercenários, né? E o Brasil acaba ali sofrendo o revés da Inglaterra, que vai intermediar a guerra e vai acabar tornando ali, facilitando a independência do Uruguai. Então, os interesses do Brasil nesse conflito não foram correspondidos. Acontece que toda guerra ela gera prejuízo. Uma guerra com um exército mercenário gera um prejuízo em dobro. Então, vocês imaginam, o Brasil, que já começou endividado, porque teve que pagar para ter sua independência reconhecida. Um país que já estava vivenciando, então, sua primeira crise econômica, como país independente, visto que entrou numa guerra, gastou os tubos numa guerra com um exército mercenário e agora já iniciava um governo muito mal. Então, vocês imaginam, já tínhamos muita gente desconfiada porque o rei era português, né? E Dom Pedro deixa claro nas suas primeiras atitudes que ele será um rei extremamente autoritário, né? Não deixando claro isso através da configuração da Constituição, que embora tivesse vestes liberais, embora parecesse uma Constituição liberal, no fundo, ela deu amplos poderes para Dom Pedro I. E, em conjunto com esse autoritarismo todo que já vinha sendo construído aí, nós temos um segundo ponto, que é o quê? A crise econômica. Então, qualquer governo que una, né, uma desconfiança junto a uma crise econômica, a tendência dele é se enfraquecer cada vez mais. Por mais que essa crise econômica pelo governo, nesse caso foi, né? Mas crises mundiais, elas acabam derrubando governos, né? Nós vemos aqui um momento em que há uma crise nítida do sistema econômico,
afetando várias, isso na atualidade, por exemplo, né, fazendo esse comparativo, uma crise econômica que tem afetado todo o sistema global, todo o sistema mundial, afetando diversos países, e dentro dessa crise, a gente vê vários posicionamentos surgindo, né? A gente vê, por exemplo, o triunfo da extrema-direita na Alemanha, que não ganhava desde a época do nazismo. Então, a gente vê um partido com um cunho até nazista, né, de extrema-direita, ganhando na Alemanha, algo que não acontecia desde que você teve a ascensão de Hitler ao poder com o término da guerra em 45. Nunca outro partido de extrema-direita tinha ganhado. E por que isso acontece? Porque o sistema econômico está em crise. Né? Toda vez que a economia está em crise, a gente tem um ciclo de crises governamentais. E aí as pessoas associam essas crises aos governos que estão comandando o país. E aí a busca por mudança, ela acontece, né? Então, é isso que vai acontecer no Brasil. Nesse período, claro que, nesse caso, a economia, de fato, foi afetada por uma má gestão de Dom Pedro I, por uma má percepção de Dom Pedro I e por conta do autoritarismo dele. Então, são dois elementos que derrubam qualquer governo, tá? É o quê? A crise econômica e, muitas vezes, o autoritarismo ou medidas impostas. São dois pontos que acabam por derrubar governos, inclusive na democracia. Então, fim da Guerra da Cisplatina, o Brasil acaba perdendo o interesse que tinha em comandar, né, com a Inglaterra, com o intermédio, então, a Inglaterra sendo a mediadora do conflito, o Uruguai se torna independente e o Brasil sofre as consequências. Quais consequências? Então, a guerra amplia a crise econômica que atingiu o Brasil, os gastos foram gigantescos e quebraram a economia da brasileira, né? A Casa da Moeda do Brasil, que estava tentando financiar a guerra a todo custo, desvaloriza a moeda nacional, porque emite um grande volume de moeda. Essa moeda ela não corresponde ao lastro brasileiro, ou seja, a riqueza que nós tínhamos desvalorizada, e, além disso, a imagem de Dom Pedro I fica ainda mais desgastada por conta do seu autoritarismo. Tá? O que vai acontecer? Para vocês terem uma ideia, Dom Pedro vai contratar mercenários prussianos, né? E esses mercenários, eles eram protestantes, né? E vai haver um conflito entre soldados católicos, que vão ter mais vantagens, e soldados protestantes. Para vocês terem ideia do quanto essa guerra ela acaba criando crises no Brasil. Esses soldados vão acabar entrando, inclusive, em conflito, em conflito físico na cidade do Rio de Janeiro, por conta da falta de resposta de Dom Pedro I em relação às respostas que ele faz. E no momento em que esses soldados eles entram em conflito, Dom Pedro simplesmente se retira e deixa nas mãos do ministro da guerra. Tipo, cara, dane-se, entendeu? Dane-se. Eu vou me retirar para minha casa de campo no meio de um momento em que o Brasil estava enfrentando uma crise, né? Então, vocês imaginem a situação e quanto essa questão foi desgastando a imagem de Dom Pedro I. Mas piora. Por quê? No ano de 1826, morre Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Então, quem seria o herdeiro natural de Dom João VI? Seria Dom Pedro I. Ora, era o quê? Rei da onde? Do Brasil, né? Então, ele não poderia assumir o trono. Com isso, ele transfere essa responsabilidade de assumir, visto que não podia assumir o trono,
a sua filha, Dona Maria da Glória, que não tinha idade o suficiente para assumir o trono. Nisso, o seu irmão Dom Miguel fica ali como um regente até a Dona Maria da Glória conseguir ter autonomia para governar Portugal sozinha, tá? Só que o que acontece? Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, agindo na trairagem, dá um golpe e usurpa o trono da filha de Dom Pedro I, Dona Maria da Glória. Primeiro, ao invés de ficar quietinho no canto dele, afinal, ele agora era rei do Brasil, o que ele faz? Ele emprega recursos brasileiros de uma economia que já está em crise para lutar pelo trono português em nome da sua filha. Ora, gente, nós temos todos os elementos para esse governo cair. Nós temos um rei autoritário, nós temos uma guerra que acabou com a economia do Brasil, e nós temos um rei português lutando com o dinheiro brasileiro pelo trono de Portugal. Cara, qual que é o sentido disso? Nenhum. Nenhum. Então, começam a surgir vários protestos contra Dom Pedro I. E vários jornais liberais falando contra Dom Pedro I. E escrevendo contra eles. E um desses grandes protagonistas é ele, Líbero Badaró. Tá? Líbero Badaró era um jornalista, tá? Que escrevia aqui em São Paulo e que atuava na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na região central de São Paulo. Né? Ele era docente lá. Então, ele tinha uma alta popularidade aqui em São Paulo. Vitor Silvio levantou a mão. Pode falar, Vitor. Acho que foi sem querer, talvez. Tá tudo bem. Ah, foi sem querer, boa. Bom, então, essa oposição está crescendo cada vez mais, vistos os elementos que eu expliquei. Brasil em crise, não é? Um rei autoritário, Dom Pedro pelo trono português, e eles começam a escrever. O Líbero Badaró, então, começa a sofrer pressão de Dom Pedro. Embora dissesse que aqui havia liberdade de imprensa, existe uma pressão. O Líbero Badaró morava ali, inclusive a rua do centro de São Paulo, que vocês conhecem, tem o nome de Líbero Badaró, por conta desse jornalista, né, também, que atuava como jornalista. E ele morava ali na região central de São Paulo. Em uma noite, ele voltando para casa após o término do expediente, ele morava próximo a uma zona de meretrício, né? O que é uma zona de meretrício? Uma zona de prostituição. Né? Ele morava ali perto de uma zona de prostituição. Ele chegando em casa, ele sofre um atentado. E as pessoas atiram nele. Né? Que o Líbero Badaró, ao contrário do que pensam, né, que se registra de que teria sido uma tentativa de assalto, o Líbero Badaró fica vivo e as meretrizes, né, que estavam ali viram que, na verdade, ninguém tentou roubar nada dele. Foi uma tentativa de execução. E aí, obviamente, que isso vai recair sobre as costas do governo. Né? No primeiro momento, então, o Líbero Badaró não morre, mas ele acaba morrendo. O enterro do Líbero Badaró vira um grande protesto contra Dom Pedro I. Dom Pedro I passou a ser xingado pelos escravizados. Então vai ter lá a procissão da Sexta-feira Santa, por exemplo, em que o rei teria que colocar a cara para o povo, né? E nessa procissão, Dom Pedro I vai ser xingado até pelos escravizados. Então, para vocês terem uma ideia disso, os escravizados naquela época, as pessoas escravizadas naquela época, elas não eram vistas como gente, elas eram vistas como coisa. Então é a mesma coisa de você sendo xingado por um martelo, né, na cabeça da época, tá? Para vocês entenderem. Então, diante dessa
desse movimento todo que começa a crescer contra Dom Pedro I, ele não vê outra saída senão abdicar do trono. Então, no ano de 1831, Dom Pedro I abre mão do trono brasileiro em nome de seu filho. Ele abdica o trono no ano de 1831 para Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Tá? Então ele abre mão do trono em nome de seu filho, que tinha 5 anos de idade. Só que alguém governa com 5 anos de idade? Não. Dom Pedro I volta para Portugal, né, assume as suas respectivas funções lá em Portugal e deixa Dom Pedro II aqui, o primeiro rei genuinamente brasileiro. Dom Pedro II nasceu no Brasil. Então, cria-se uma expectativa muito grande sobre ter um rei português, ter um rei brasileiro, né? Só que ele não podia assumir ainda, gente. Com 5 anos, ninguém governa, não é mesmo? Então, com isso, o que vai acontecer? Vai se instaurar no Brasil um período conhecido como período regencial, tá? Onde, nesse período regencial, nós teremos uma regência governando até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Beleza? É nesse período que nós vamos entrar agora. O período regencial brasileiro, que vai ter um conflito político muito grande agora, né? Nessa aula aí. Gente, sobre a queda de Dom Pedro I, alguém tem alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Não ficou? Alguém tem alguma questão que quer levantar? Pode mandar no chat, para abrir o microfone. Só não falem todos de uma vez, assim que eu me confundo. Filha, é boa continuar no tubinho? Uhum. E aí, passar um trechinho de um documentário para vocês aqui. Vou até tirar meu fone. O som, né? Que é justamente sobre o Líbero Badaró, que é o patrono do jornalismo brasileiro. Então, eu queria que vocês vissem esse trechinho. É 2 minutinhos só, e a gente continua para o período regencial, visto que vocês não tiveram dúvidas, tá? Vou colocar aqui. Em 20 de novembro de 1830, em uma rua deserta da pequena capital da... Vocês estão ouvindo, gente? O som do vídeo? Sim? província de São Paulo, ouve-se um tiro de pistola. Pessoas correm para ajudar um jovem rapaz ensanguentado. Era Dr. Líbero Badaró. No dia seguinte, ele não resiste aos ferimentos e falece. Morte encomendada pelo ouvidor Cândido Japiaçu por motivos políticos. Giovanni Battista Líbero Badaró, aportuguesado como João Batista Líbero Badaró, nasceu em uma cidade italiana chamada Laigueglia. Ele se formou em medicina na Universidade de Turim em 1825, mas foi no Brasil que o intelectual lutou por justiça, liberdade e participação política popular. No grupo de imigrantes europeus que se mudaram para a América do Sul, Badaró chegou na cidade do Rio de Janeiro em 1826. No Brasil, demonstrou preocupações humanitárias. Quando soube do problema da varíola, ofereceu às autoridades seu trabalho como médico e o preparo da vacina. Quem não tinha condições de pagar por tratamento médico, recebia auxílio gratuito. Em contexto social agitado, Badaró começou a pensar na criação de um jornal na cidade de São Paulo, para onde se mudou. Surgiu então o Observador Constitucional, periódico liberal e progressista. Sua primeira edição foi em 23 de outubro de 1829. Foi bem recebido pelo público e pela imprensa liberal carioca. Sua linha editorial era duramente crítica ao governo de Dom Pedro I, além de despertar o espírito de combate nos liberais e causar incômodo nas autoridades. Japiaçu foi responsável por presidir o júri em um processo que acusava o jornal O Farol Paulistano de abuso da liberdade da
imprensa. Em Diálogo no Farol, o jornal de Badaró fez críticas à tirania de Dom Pedro I e reafirmou o direito à liberdade da imprensa. O caráter combativo de Badaró foi decisivo para o seu assassinato. Japiaçu foi o principal suspeito do homicídio. Acredita-se que o ouvidor contava com a tutela de Dom Pedro I. A morte de Badaró intensificou o sentimento de revolta no 1831, uma multidão tomou as ruas do Rio de Janeiro para defender o fim do governo de Dom Pedro I. O levante, conhecido como a Noite das Garrafadas, foi motivado pelo autoritarismo do imperador, pelos ataques à liberdade de imprensa e pelo fechamento da Assembleia Nacional Constituinte. O momento de ebulição social, marcada de forma significativa pelo assassinato de Líbero Badaró, contribuiu para a abdicação de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831. A data passou a ser o Dia do Jornalista no Brasil. Sabiam dessa importância do Líbero Badaró? Estude na melhor Alguém universidade do conhecia Brasil e da... a história do Líbero Badaró? Sabiam que ele é o patrono que sofreu as críticas a Dom Pedro I? Sabiam disso ou ninguém tinha ideia? Olha aí. Pois é. Ele é o patrono. Inclusive, um fato importante que foi a Noite das Garrafadas, o Partido Português tem que exaltar a figura de Dom Pedro antes da queda dele. Vai pedir financiamento para os brasileiros para fazer uma festa para receber Dom Pedro I. E é isso que vai motivar a Noite das Garrafadas. Os brasileiros, eles vão dar literalmente garrafadas nesses portugueses. Vai ser uma Noite das Garrafadas mesmo. Então são vários conflitos que vão surgindo aí, herança da manutenção dos portugueses aqui em território brasileiro. Beleza, galera? Deu para entender? Alguma dúvida? Podemos partir para o período regencial? Sim ou não? Boa. Beleza. Então, como nós temos bastante tempo hoje, eu vou aproveitar do tempo que eu tenho. Eu gosto muito da coisa da imagem. E eu queria que vocês escutassem um pouquinho eu vou abrir essa aula com um pouquinho de Boris Fausto, que é sempre a referência de vocês nas aulas. Para quem não conhece, o Boris Fausto foi um grande historiador do Brasil, e ele escreveu o livro História do Brasil, né, cujo Paulo referenciou bastante as aulas aqui. Tem uma sequência de vídeos dele do YouTube que eu quero compartilhar com vocês, porque pode ajudá-los muito nessa trajetória por História do Brasil. Então, eu vou iniciar a aula de período regencial com o Boris Fausto, para vocês assistirem e terem contato com esse historiador, que é um grande historiador, uma referência para o Brasil. Tá? Então, eu vou começar com ele hoje, para a gente falar desse período regencial, tá? Vou tirar aqui o fone. Só me confirmem se o som está saindo, tá? Por favor. Tá saindo o som? Sim. A regência foi um período em que o Brasil foi governado por algumas pessoas da elite, enquanto se esperava a maioridade de Dom Pedro II. Uma das coisas mais importantes que ocorreram na regência foi a tentativa de descentralizar o poder no Brasil. Então os regentes procuraram
atender aos interesses, principalmente das grandes províncias. Quais eram? A província do Rio de Janeiro, a província de São Paulo começava a crescer, Minas, Pernambuco, Bahia e umas poucas mais. A regência terminou por pressão, principalmente das elites das grandes províncias, que perceberam a necessidade de ter um comando centralizado. Essas elites pressionaram no sentido de que fosse decretada antecipadamente a maioridade de Dom Pedro, que era um menino de 14 anos. E com isso, Dom Pedro foi considerado maior, subiu ao trono e começou no país o período do chamado Segundo Reinado. Então vejam só, pessoal, ele dá essa introduçãozinha para vocês entenderem que o período regencial ele é um período muito conturbado na história do Brasil, né? Ele é um período em que vai haver muitos conflitos. Em busca do quê? A principal tentativa de Dom Pedro, do período regencial, dos regentes, foi justamente descentralizar o poder. O que significa isso? Centralizar o poder significa que eles vão tentar tirar o poder que até então ficava concentrado nas mãos de Dom Pedro I, figura do rei, e jogar esse poder para as províncias. Então, os liberais eles queriam descentralizar esse poder. Essa é a tentativa do período regencial, beleza? Então, vai ser um momento de muitos conflitos políticos aqui no Brasil, principalmente entre dois partidos, os liberais e os conservadores. Nessa época, entenda-se liberais como aqueles que querem a descentralização do poder e conservadores, aqueles que querem a centralização do poder. Beleza? Então vamos lá, a gente começa retomando aqui, dizendo que a abdicação começou em 1831, né, com a tentativa do Dom Pedro de tentar assegurar os direitos da Maria da Glória, com a morte de Dom João VI, com a crise econômica do Brasil, né, com o crescimento da oposição, jornais, entre eles e principalmente o do Líbero Badaró, tá? Então, isso tudo que a gente já conversou nas aulas aqui, tá? Então, o período posterior à abdicação de Dom Pedro é chamado de regência, tá? Porque foi o momento em que o Brasil passou a ser governado por figuras políticas, tá? Que governariam em nome do imperador entre 1831 e 1840, até ele atingir a maioridade. Mas vejam que se Dom Pedro II tinha 5 anos em 1831, em 1840 ele já era maior de idade. Quantos anos ele tinha, se você é bom de matemática, você já fez essa conta. Se em 1831 Dom Pedro tinha 5 anos, em 1840 ele vai ter quantos anos? Ele já vai ter sido maior de idade? Não, né? Então, para vocês verem que, inclusive, a maioridade de Dom Pedro II foi antecipada para que ele pudesse assumir o trono. Para você ver como esse período regencial ele foi conflituoso no Brasil, tá? Não foi um período tranquilo no Brasil, foi um período de conflitos. Beleza? Bom, existiam 3 grandes partidos no Brasil nesse período, né? Depois o Partido Restaurador vai sumir. Nós temos o Partido Exaltado, o Partido Moderado e o Partido Restaurador. O Restaurador é o mais fácil, né? O que o Restaurador queria? Representado ali pelos irmãos Andrada. Eles queriam a volta de Restaurador, vocês já imaginam o que será. Temos o Partido Moderado, que tinha como líder
o regente Feijó, que vai acabar virando regente, né? Padre, né? O Evaristo da Veiga e o brigadeiro Lima e Silva, que tinha o objetivo de defender a ordem, os interesses dos fazendeiros e a centralização do poder, manter a lei e a ordem usando a polícia. Representavam a direita liberal, tá? E temos o Partido Exaltado, que era liderado por figuras como Frias Vasconcelos, Cipriano Barata, que já tinham aparecido em outras revoluções, queriam a liberalização total da política, a autonomia total das províncias, democratização nas eleições e queriam algumas reformas econômicas. Eles eram conhecidos como esquerda liberal. Então, veja, o Brasil, nesse momento pós-abdicação de Dom Pedro I, ele nesses partidos, né, usando um termo anacrônico, né, que é um termo de hoje em dia, mas é isso. Ele está polarizado. Você pode pegar um pouco de água para mim, por favor? Ele está bastante polarizado. Porque existem esses interesses divergentes ocorrendo no Brasil. Vão existir ao todo no Brasil 4 regências. A regência trina provisória, ela é a primeira e ela é muito curta. Ela vai acontecer apenas de abril a julho de 31, que foi uma regência que foi para tapar o buraco. Por quê? Quando Dom Pedro I abdica, Dom Pedro ainda está... o parlamento está de recesso. E naquela época não era tão simples voltar do recesso como é hoje em dia, né? Não tinha avião. Então, o cara, por exemplo, que era deputado no Nordeste, ele tinha que ir a cavalo até o Nordeste para poder curtir o seu recesso. Então, era muito longe. Não é uma coisa simples de fazer. Diante disso, ele que tiveram que juntar os deputados que estavam no Rio de Janeiro, na época, lembrando que a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, e elegerem uma regência provisória, né, para poder administrar o Brasil até a eleição de uma regência trina permanente. Então, nós teremos ali nesse momento um representante do Exército, um representante liberal e um representante conservador, para não ter briga. Essa regência vai durar até julho. Em julho vai se instaurar uma regência trina de 31 a 34, e que também não vai dar certo, que vai gerar conflitos. Os primeiros anos são conhecidos como avanço liberal. Então, de 31 até 37, com a regência do Puna, do padre Feijó, que inclusive, quem quiser visitar o túmulo do regente Feijó, é um passeio muito bacana, porque o padre Feijó está enterrado na Catedral da Sé, e vocês conseguem visitar a cripta da Catedral da Sé, tá? É um passeio muito bacana para quem gosta de arte. A cripta da Sé é toda feita de mármore, é fantástico. E o padre Feijó está enterrado lá dentro, que foi enterrado como padre, mas na época ele já nem era mais padre. Fica essa curiosidade aí para vocês, tá? Então, os primeiros anos, a gente consegue conquistas para as províncias, né? Uma certa descentralização de poder, mas um conservador no poder, que é o Araújo de Lima, que vai reter esse poder em suas mãos, gerando brigas, e é isso que vai, inclusive, antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Beleza? Então, vamos lá, para a gente entender. Esse período, além da disputa entre liberais e conservadores, ela vai ficar muito marcado ali pelas revoltas do período regencial, né? Nós vamos ter várias revoltas ali. É nesse momento que vão acontecer revoltas importantes, porque vai ter um agravamento da crise econômica brasileira e anseios da classe popular e média por maior participação política. Isso vai ter várias revoltas. Entre elas, a cabanagem, a balaiada, a sabinada e a revolta dos farrapos. Então, eu vou dar atenção aqui, principalmente, para 2 revoltas, né? A cabanagem e a balaiada. Então, eu quero mostrar para vocês um documentáriozinho
da Guerra dos Cabanos para a gente falar o que levou. E aí tem um episódio de Insurgentes, que é um canal do History, que eu vou compartilhar com vocês. Não vai dar tempo da gente passar tudo nessa aula, mas fica a referência para vocês assistirem. Eu quero passar um trechinho para vocês sobre a cabanagem. Tá? Vou botar aqui. Medo ou coragem? Você não pode se insurgir de qualquer maneira, então você tem que se preparar para ser insurgente. Desespero ou heroísmo? Nós podemos mudar e nós queremos fazer a nossa própria história. Vontade de transformar o mundo ou revolta? O que leva uma pessoa a desafiar forças muito mais poderosas do que as suas? Ele não está fazendo outra coisa senão principalmente defender um direito à vida, um direito humano à vida. O que leva alguém a ser um insurgente? É alguém que busca a autonomia da sua vida. E esse conceito, essa ideia de autonomia veio da selva. O povo e a tropa reunidos no Largo do Palácio acabam de fazer do excelentíssimo senhor Félix Antônio Clemente Malcher presidente desta província, por falecimento do ex-presidente Bernardo Lobo de Souza. Povo e tropa que o aclamou, requerendo que se desse conta do acontecimento à regência e pedindo que não nomeasse mais presidentes para esta província até que Sua Majestade Imperial, o senhor Pedro II, chegasse à idade marcada pela Constituição para dirigir as rédeas do governo do Império. Pois a experiência tem desgraçadamente mostrado que, em vez de cuidarem do bem público, só tratam dos seus interesses. Em 1835, a capital da província do Grão-Pará é tomada por uma multidão composta por indígenas, negros e mestiços, comandados por um grupo de pequenos lavradores do interior da província. Vestidos com roupas vermelhas e usando chapéus de palha, os cabanos rendem as tropas da capital, soltam os presos políticos e tomam o palácio do governo. A ação resultou na morte do presidente da província e do comandante de armas, e deu início a um período de tensão e violência que faria do Pará o palco de um dos maiores movimentos de revolta popular da história do Brasil. A cabanagem foi um movimento político, um movimento social que ocorreu no século XIX, em busca de liberdade. Eu acho que o grande tema da cabanagem é a liberdade, a autonomia dessa população amazônica. O governo brasileiro, nesse período, ele enfrenta uma série de movimentos no Brasil inteiro, e o caso específico da cabanagem ocorre nesse momento, digamos, de grande mudança, transformação do poder político no Brasil. Quando a gente pensa o que era o contexto da cabanagem, por que houve uma insurgência popular tão forte? Porque havia uma população, principalmente de origem indígena, mas também escravizados africanos, também, inclusive, população livre, pobre, de origem europeia, portuguesa, mas a maioria dessa população, a grande maioria, era de origem indígena. Almires, professor Ricardo Almires, muito obrigado por você ter aceitado essa conversa com a gente.
Almires, é correto eu dizer que a cabanagem pode ser vista como um conflito étnico também? Naquele período ainda se praticava a escravização do indígena. Quando o português e o espanhol chegou aqui, a primeira discussão que se tinha era: esse habitante do Novo Mundo, ele tem alma? Ele é gente? Não se ajustava no padrão europeu, então ele não passava de uma ferramenta falante, era escravizado, era morto. O Pará só vai aderir ao projeto de independência em agosto de 1823 e não tivemos nenhuma modificação. Escravidão continuava, o grande latifúndio continuava, o trabalho forçado continuava. Na perspectiva do social, você tem escravos brigando pela liberdade, você tem indígenas querendo sair do trabalho compulsório, entendeu? Você tem a elite agrária brigando pela hegemonia e pela direção política da província. Batista Campos é um radical, é um personagem importante. Ele tem uma ação essencial, fundamental para o início do processo. Para a tomada de Belém, ele é essencial. A gente não pode entender a cabanagem no seu início sem a figura radical do Batista Campos. Por isso ele é considerado um mentor político da cabanagem. Não é preciso dizer o quanto as ideias do cônego Batista Campos incomodavam o presidente da província do Pará, Bernardo Lobo de Souza. E para Lobo de Souza, era mais fácil perseguir os revoltosos do que oferecer soluções para seus problemas. O Lobo de Souza é odiado pela população paraense. A invasão de Belém ocorre por conta da prisão do Félix Malcher, que depois se torna o primeiro governador cabano. Após a prisão de Malcher e a morte de Batista Campos, os cabanos decidiram que era hora de encerrar o governo de Bernardo Lobo de Souza. Félix Malcher é uma figura da elite agrária paraense, né? Ele é o mais rico desse grupo. Ele é preso no forte, no nosso forte do Castelo, forte do Presépio, e quando os cabanos invadem a cidade, invadem o forte, e de lá tiram do forte essa liderança, que é o Félix Malcher. É um dos primeiros atos que os cabanos fazem na cidade. Liderados pelos irmãos Francisco e Antônio Vinagre, os rebeldes atacaram Belém, atingindo pontos estratégicos da cidade, antes de invadir o palácio do governo. É morto o comandante de armas e o governador Lobo de Souza. O ritual que se segue a isso é absolutamente fantástico. O corpo é jogado nessa praça aí na frente do palácio e é cuspido. Se fala, cospe-se muitas vezes no rosto dele, se dança, os índios dançam em volta do corpo dele, falam em Nhengatu, que é a língua geral. Houve praticamente uma festa, um ritual de exposição dos corpos dos representantes da província. Era chegado o momento de esquecer todas as diferenças que havia de uma etnia para outra, sim. Político-social dos indígenas que se envolveram na cabanagem. Uma vez indígena, sempre indígena. Esses ritos revelam todo esse ressentimento em torno do passado de expoliação da Amazônia. É esse grupo que invade Belém em 1835. Os irmãos Vinagre, também proprietários de terra. Eduardo Angelim, ele é um seringueiro e ele recebe esse nome porque é um sujeito jovem, viril, bravo. Então essas figuras, tipo os Vinagre, o Batista Campos, são figuras que estão ali ensanduichadas, né, entre um pensamento liberal europeu que eles incorporaram, mas também, né, a insurgência popular que é desenfreada. A morte de Lobo de Souza marcava o início do primeiro governo cabano, sob o comando de Félix Malcher. Um governo que iria durar apenas 40 dias.
estava sob domínio dos rebeldes cabanos e Félix Malcher havia sido nomeado o novo presidente da província do Grão-Pará. Mas após entrar em conflito com outras lideranças cabanas e sofrer grande pressão, seus dias estavam contados. Então, o Félix Malcher, quando a cabanagem explode, ele estava preso na Fortaleza da Barra. E ele é aclamado presidente, né? Que seria o primeiro presidente cabano. Mas também ele traiu o movimento, quando ele opta por preservar os bens, as propriedades dos portugueses. Ele acaba assassinado. Os vinagres assumem o poder. O grande problema das lideranças cabanas ao assumir o poder foi governar. Então, o governo da cabanagem é que foi difícil. O discurso passa a ser não um discurso bélico, mas um discurso de pacificação. Ele queria fazer acordos políticos para que pudesse governar. É importante dizer que a cidade estava numa situação bem difícil, em constante insurreição. Foi muito difícil governar. E isso só foi percebido com os fracassos, tanto dos governos cabanos como dos governos centrais. O doutor Ângelo Custódio, rico dono de terras, havia se tornado um dos principais inimigos dos cabanos. Ainda hoje, a cidade de Cametá, onde ele vivia, se orgulha da forma como resistiu aos rebeldes da cabanagem. Cametá é considerada aquela cidade baluarte da resistência. A cidade é um patrimônio, nesse sentido, de uma memória anticabana. Muitas cidades têm o bloqueio dos cabanos, essa ideia de que a cidade bloqueou e resistiu aos cabanos. Ao saber das eleições, Custódio vem para Belém para se candidatar como oposição ao nome indicado pelos cabanos. Princípio. If Rhaenyra comes into power, your very life could be forfeit. É importante dizer que antes mesmo da cabanagem, muitas ideias republicanas já estavam na pauta. Essas ideias sobre governo, governabilidade, sociedade civil, eleições estavam presentes. No fundo, a gestão desse poder político, naquele momento, interessava muito mais a essas elites que estavam se digladiando em torno do poder. Para desespero dos rebeldes, Custódio vence as eleições e dá início a uma perseguição aos líderes da cabanagem. Mais da metade da população insurgente, né, dessas populações pobres, escravizadas, né, principalmente negras, mas majoritariamente de origem indígena, foi morta, assassinada, né, pela repressão à cabanagem. Não foi pouca coisa, foi muito grande. A gente vê a repressão da cabanagem também como etnocídio. E talvez um dos maiores, né? E olha o interessante, eles não aparecem na lista dos mortos. Não estão nas estatísticas da repressão. Custódio é expulso de Belém e vai se refugiar em sua cidade, proclamando Cametá a capital da província. Enquanto isso, Francisco Vinagre permanece no Palácio do Governo até que decide entregar o poder ao novo presidente. Para o Manuel Jorge Rodrigues, o Manuel Jorge Rodrigues o prende, porque ele passa a caçar os líderes da cabanagem. Mas se Francisco estava disposto a abrir mão da administração provincial, seu irmão Antônio tinha outros planos. E você vê a ocupação de outras cidades, como Barcarena, que muitos têm origem nessa cidade, e também Vigia.
Antônio Vinagre, junto com outros líderes cabanos, como Eduardo Angelim e Geraldo Gavião, comandaram ataques a vilas do interior do Pará, iniciando uma verdadeira guerra. Um dos pontos de maior interesse estava aqui, a Vila de Vigia, a um pouco mais de 100 quilômetros. Uma espécie de depósito de armas e pólvora. E foi aqui que aconteceu uma das maiores tragédias da história do Pará. Nélio, muito obrigado por ter me recebido aqui, mano. Me disseram que você é um cara que sabe tudo de cabanagem. Procede? Mais ou menos. O que eu sei é como jornalista, mas sobretudo como vigiense, né? Vigia foi tão importante para a cabanagem assim por quê, Nélio? Porque aqui tinha uma colônia de portugueses, né? E aqui não escapou do modelo de ocupação dos portugueses da Amazônia, de exploração, produção, escravatura, os índios explorados, os negros explorados, os nativos, enfim, isso foi se acumulando com o tempo e, em algum momento, houve uma insurgência. Nélio, o que é um trem de guerra? O trem de guerra onde se acomodavam as tropas, né? Armamento. Confesso que eu nunca me preocupei em saber por que trem, né? Que era grande, talvez? Talvez grande. Nesse casarão, onde é a Câmara hoje. Isso que eu queria saber, Nélio. Assim. Me conte mais sobre esse ataque. Foi esse horror mesmo? Foi essa tragédia? Os cabanos ocuparam a cidade, quando realmente eles mataram todos, praticamente os portugueses todos e as autoridades. Né? 2 ou 3 dias de sepultos, e também os cabanos obrigaram que o padre celebrasse nesta igreja uma missa em ação de graça pela vitória da Revolução Cabana na Vigia. Né? 500 e tantos anos. E a gente parece que aprendeu pouco, né? Sobre Brasil, né? Sobre o Brasil, sobre a necessidade do respeito a essas diversidades, né, Nélio? A cabanagem é o corolário, é o momento, o ápice de uma resistência. Faça seu MBA na melhor universidade do Brasil e da América Latina. Aprimore. Gerson, Silvio, a gente está aqui num dos lugares históricos mais importantes, né, do Brasil. Porque a gente pode dizer que uma das principais lutas populares desse país teve esse palco aqui como área importante. Como é para vocês retratar um evento tão importante da história do seu povo quanto a cabanagem através da arte, né? Através da música, das artes plásticas? Muito orgulho. Também, isso dá orgulho, porque é um trabalho que já tem aí em torno de 30 anos. Quando foi pintado o painel, Gerson? Em 1991. E nasceu a ideia de perpetuar aquele momento, inclusive que dá nome ao prédio, né, que é o trem de guerra. Ela retrata o momento exato do ataque dos cabanos ao prédio. E tem música sobre cabanagem? Eu vou querer ouvir. Vigilenda a me contar histórias, lendas desse chão cabano. Sou Angelim, sou pescador, sou trem de guerra, sou toador. O Angelim roda todo esse cinturão de Belém no entorno e vai para Vigia. E de Vigia ele vem varrendo e aumentando a tropa para a segunda tomada de Belém.
As notícias dos acontecimentos em Vigia chegam até Belém. Como resposta, o presidente Manuel Rodrigues inicia uma perseguição contra todas as pessoas ligadas aos cabanos. Francisco Vinagre, que vivia na capital, mesmo sem ter feito parte dos ataques no interior, vai ser preso pelas tropas de Rodrigues, junto com outras lideranças cabanas. A manifestação de força do presidente, no entanto, teve efeito contrário. Com a perseguição, ele inflamou ainda mais os ânimos, ajudando Antônio Vinagre a reunir as tropas cabanas sob sua liderança. A repressão da cabanagem, ela foi muito mais violenta porque os cabanos foram muito mais radicais do que qualquer outro movimento no país. Após a morte de Antônio Vinagre, Eduardo Angelim assume a liderança dos cabanos e os rebeldes conseguem novamente tomar a capital, expulsando Manuel Rodrigues e seus homens. Esse é o início do terceiro e último governo cabano. Quando as tropas da legalidade ocupam a cidade, o Angelim é preso e remetido depois para o Rio de Janeiro. A prisão do Angelim, ela é um pouco que demarca a derrota em não a cabanagem. O anseio, tipo assim, pela liberdade continua. Os cabanos estavam pela Amazônia inteira. Após 5 anos de conflitos e violência, a cabanagem chega ao fim. Estima-se que entre 30% e 40% de toda a população da província do Grão-Pará tenha morrido ao longo do conflito. Em sua maioria, indígenas e escravizados. Essa tragédia marcou para sempre a história da região e até hoje motiva debates sobre o caráter da revolta. Eu não tenho vida, eu não tenho esperança, eu não tenho comida, eu não tenho onde morar. Esse que está pegando em armas, ele não está fazendo outra coisa senão principalmente defender um direito à vida. Eles tiveram a ousadia e o sonho. Para muitos, os cabanos foram heróis que morreram lutando por melhores condições de vida. Outros acreditam que eram assassinos em busca do poder. Nem heróis, nem bandidos. Para mim, eles foram pessoas que anteciparam, prepararam o futuro. Um insurgente, não necessariamente ele é assassino ou herói. A história é feita de seres humanos que agem, né, com a insurgência em função do que eles vivem naquele momento. Eu acho que o grande legado é resistir, resistir e resistir. É de que nós nunca podemos nos conformar com a injustiça ou as injustiças que nos cercam em qualquer momento. Tempo cabanal há de tornar e quem sabe possamos sonhar. E você? Como você enxerga essa história? Bom, pessoal, eu fiz questão de passar esse documentário para vocês do History, porque até aqui eu espero que vocês tenham entendido 2 coisas importantes. Número 1, a ideia de que o Brasil é um país pacífico é uma grande mentira. Eu acho que a gente já está bem avançado aí no processo de história do Brasil para entender que a história de que o Brasil é um país pacífico é uma versão mentirosa. O Brasil é um país violento, o Brasil é um país que sofreu ao longo da sua história diversas crises sociais, como sofre, e a cabanagem é um exemplo disso. A cabanagem, ela é uma revolta popular, uma revolta de pessoas que viviam em cabanas, querendo direito à vida. No momento em que o Brasil sofre uma briga política por interesse e por voz. As pessoas estão exigindo cada vez mais que sejam escutadas. Então, a cabanagem não é nada mais, nada menos do que a população querendo uma voz para poder combater aquilo que o próprio historiador fala, né? O indígena fala, né? Estão combatendo em nome da vida, né? A ideia é, eu preciso comer, eu preciso ter voz. E qual que é a importância de ter voz política, isso tudo? Gente, a gente só consegue alguma representação política quando você alcança essa representatividade. Então, por exemplo, as mulheres lutaram tanto por representação política, porque enquanto o poder esteve na mão dos homens, enquanto o poder foi totalmente patriarcal, não se tinha
a perspectiva de legislações em favor da mulher. Por isso, essa revolta ela é tão importante e ela demonstra o quão incomodado estava o povo e o quanto estavam brigando por voz, por direitos, né? Pessoas que vivem em cabana. Diferente, por exemplo, do que vai acontecer na Farroupilha, que é uma revolta do Rio Grande do Sul, que eu também vou passar para detalhar para vocês, que são revoltas importantes, tá? Então, 2 mitos aqui, que eu espero que vocês tenham entendido. Primeiro, de que o Brasil é um país pacífico, né? Segundo, de que o Brasil é um país com as questões sociais e raciais resolvidas. Não é e nunca foi, né? E aqui a gente mostra o quanto há ainda uma disparidade e uma falta de união e percepção do que é ser brasileiro, né? A gente ainda não tem uma noção do que é ser brasileiro. Isso não foi construído ao longo da nossa história, tá? Então é importante refletir sobre esses 2 pontos nesse período regencial, tá? Então não foi um período pacífico, ok? Tranquilo? Dúvida ou não? Agora a gente vai comparar isso com a Revolução Farroupilha, né, que vai ter as diferenças aí. Isso aqui é curtinho, mas é para vocês terem uma visão sobre a Farroupilha também. No ano de 1835, depois de meses de discussões na Assembleia Provincial e no interior das lojas maçônicas, os farroupilhas resolveram invadir Porto Alegre na noite de 19 para 20 de setembro. Parada dura. Foram 10 anos de lutas e pelejas onde houve milhares de baixas, tanto das forças revolucionárias quanto das forças imperiais. Na madrugada do dia 20 de setembro de 1835, os farroupilhas chegavam à Ponte da Azenha. Se defrontaram com a patrulha policial, derrotaram os caramurus e puseram o presidente da província, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, em fuga para a cidade de Rio Grande. Foi escolhido como presidente da província Marciano Pereira Ribeiro e como comandante das armas o coronel Bento Manuel Ribeiro. Quase um ano depois de iniciada a revolta dos farroupilhas, encontrava-se Antônio de Souza Neto nos campos do Seival, quando foi atacado por Silva Tavares, que retornava de um alto exílio no Uruguai. Depois da batalha travada no dia 10 de setembro, Neto reuniu seus oficiais nos campos dos Menezes e, num ato de coragem e determinação, proclamou a República Rio-Grandense. 11 de setembro de 1836 marca o nascimento de uma nova nação. Bravos companheiros da 1ª Brigada de Cavalaria, ontem obtivestes a mais completa vitória sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. Nossos compatriotas, os rio-grandenses, estão dispostos, como nós, a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirano, arbitrário e cruel como o atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco que independência, república, liberdade ou morte! Camaradas, nós que compomos a 1ª Brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar
a independência dessa província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense. Campo dos Menezes, 11 de setembro de 1836. Assina Coronel Antônio de Souza Neto, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria. Bravos camaradas da 1ª Brigada de Cavalaria, gritemos pela primeira vez: Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! A Câmara de Vereadores de Jaguarão foi a primeira a apoiar o ato de independência. Em seguida, os farroupilhas definiram a primeira capital. Paraty foi a vila escolhida por se encontrar localizada num ponto estratégico. Como símbolo da nova nação foi apresentado o pavilhão tricolor, que manteve as cores brasileiras, verde e amarelo, mas introduziu entre elas o vermelho representativo do espírito republicano e federalista. Precedida a eleição para o presidente da República Rio-Grandense, foi escolhido o presidente Bento Gonçalves da Silva. No ano de 1838, os farroupilhas estavam fortalecidos e reuniram suas melhores forças, sob o comando de seus mais ilustres militares. Atacaram o município de Rio Pardo, onde os imperiais mantinham forte contingente. O ataque farroupilha foi fulminante, resultando vitoriosos os farroupilhas naquela batalha que passou para a história com o nome de Batalha do Barro Vermelho. Entre os imperiais presos estava a banda do 12º Batalhão de Caçadores. E esse combate, então, ocorreu a 30 de abril de 1838 e tido como um dos mais sangrentos, onde tombaram em torno de 500 combatentes, grande maioria imperialista, muito poucos farroupilhas, e junto com o exército imperial foi apreendido a banda do Maestro Mendanha, que acompanhava o exército imperial. Então o Maestro Mendanha foi preso e foi pedido pelos republicanos que ele compusesse uma música para o hino rio-grandense, para o hino farroupilha. Nessa ilha injusta guerra, cima nossas façanhas, Depois de proclamada a República Rio-Grandense, de escolhidos os seus dirigentes, havia a hercúlea tarefa de organizar a administração. O primeiro presidente provisório foi José Gomes Vasconcelos Jardim. O ministro do Interior e da Fazenda, Domingos José de Almeida, foi o grande responsável pela organização administrativa da República. O primeiro general farrapo foi João Manuel de Lima e Silva, liberal e republicano convicto. Deixou o Rio de Janeiro para se engajar na luta dos farroupilhas. A imprensa oficial foi entregue ao italiano, amigo de Garibaldi, Luigi Rossetti. O governo, o jornal O Povo, se transformou o meio mais eficaz de comunicação da República. Em 1840, os farroupilhas, já dando mostras de enfraquecimento militar, mas cada vez mais firmes nas tentativas de emplacar a República, transferiram a capital para o município de Alegrete. No ano de 1800, discutir a Constituição. Entre os deputados vamos encontrar os padres Francisco das Chagas Martins de Ávila e Souza e Hildebrando de Freitas Pedroso, além de vários oficiais e civis. Longos foram os debates e notáveis os avanços ideológicos propostos pelos republicanos. Para a época, eles elaboraram uma das constituições mais avançadas. Depois de quase 10 anos de luta, acordaram com os imperiais os itens da pacificação.
Os artífices do acordo foram José Gomes de Vasconcelos Jardim, Bento Gonçalves Antônio Vicente da Fontoura, Padre Francisco das Chagas, cabendo a David Canabarro, que comandava o exército Farroupilha, e a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, presidente da província e comandante do exército imperial, assinar o tratado. Chega ao fim a mais longa e dura revolução já ocorrida em terras brasileiras. Então, veja, gente, olha só, a Farroupilha, ela não vai ter uma outra característica diferente dos cabanos, porque ela vai envolver uma certa elite rio-grandense que está insatisfeita com o governo, também está querendo voz, mas o grande motivo inicial da revolução que vai acontecer no Rio Grande do Sul, que vai, inclusive, pedir, né, a independência do Rio Grande do Sul, é o preço da carne. Né? A carne argentina estava mais barata que a carne brasileira. Essa revolução ela vai durar 10 anos, né? E ainda hoje ela tem reflexos, né? O Rio Grande, ele tentou por diversas vezes se emancipar do Brasil. Então, por que eu fiz questão de mostrar essas revoltas um detalhe para vocês? Para vocês entenderem que o período regencial, ele não será um período tranquilo. Ele é um período que as pessoas estão brigando por voz, né, estão querendo voz, e vão acabar gerando esses conflitos. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Então, essas foram as revoltas. Eu dei ênfase na cabanagem, mas tem a balaiada e a sabinada também, que vão acontecer neste período. Além da revolta dos malês. Muito importante. Então, a revolta de pessoas escravizadas, que eram islâmicos, alfabetizados, que se restituem por carta para conseguir fazer essa revolução, essa revolta dos malês. Né? Bom, antes da gente ir para a maioridade de Dom Pedro, eu queria focar aqui um pouquinho na regência do padre Feijó. Né? E aí, de uma forma bem curtinha, queria mostrar para vocês quem é esse regente Feijó, que até então era padre, né, e que deixa de ser padre. Né? Quem é esse homem? O regente Feijó, então, gente, que vai ser as duas grandes questões da regência dele. O regente Feijó vai ser responsável por criar a chamada Guarda Nacional, que ela vai ser uma espécie de polícia e que ela não vai ser um órgão oficial do Exército, mas eram membros da elite que tinham como objetivo manter a ordem no Brasil. Tamanho estavam as revoltas que estavam acontecendo aqui. Essa Guarda Nacional, gravem ela, porque ela vai ser importante para a gente entender a lógica de coronel que vai surgir no Brasil a partir da República. Por isso eu quis dar ênfase nessa administração do Feijó. Acontece que os liberais vão perdendo poder por conta das sucessivas crises, o Araújo de Lima entra, mas nem por isso os liberais vão deixar de lutar. E aí o Araújo de Lima começa novamente a tentar centralizar o poder, tentando conter essas revoltas que vão acontecer no Brasil. Dom Pedro só poderia assumir com os 18 anos, mas os liberais, que estavam insatisfeitos com o governo do Araújo de Lima, queriam poder, fundam o chamado Clube da Maioridade. Uma vez que o Brasil estava vivendo em crise e que eles não aceitavam essa administração do Araújo de Lima, os liberais vão tentar antecipar a maioridade de Dom Pedro II para 15 anos. Tá? Então, eles fundam esse clube, juntam assinaturas o suficiente, conseguem o apoio do próprio imperador Dom Pedro II, que foi educado totalmente diferente de Dom Pedro I, tá, gente? Ele foi educado, de fato, para ser um rei e para ter a administração
de um rei, uma administração de fato direcionada, e então fundam o Clube da Maioridade, conquistam esse apoio do imperador, fazem corte ao imperador, e em 1840, Dom Pedro, ainda com 15 anos incompletos, com 14 anos na verdade, do Brasil, tá? Então, o Partido Liberal apresenta o projeto de antecipação da maioridade, declara Dom Pedro II com maior de idade, as forças conservadoras tentam se colocar em oposição aos liberais, mas eles vão às ruas fazer manifestações, conseguem o apoio do povo diante da guerra, das passeatas, e conseguem adiantar a maioridade de Dom Pedro II, tornando-o primeiro rei, ainda com 15 anos incompletos. Tá? E aí percebam, o segundo reinado começa em 1840, e ele vai durar até 1889, ou seja, o segundo reinado dura 49 anos. Vejam como Dom Pedro II vai conseguir criar uma estabilidade no Brasil. A economia do Brasil ficará estável nesse período. Dom Pedro II vai conseguir juntar liberais e conservadores. Ele vai ser um político extremamente hábil e vai conseguir pacificar o Brasil durante esses 49 anos. O Pedro levantou a mão, pergunta aí, Pedro. Professor, peraí que eu tenho duas dúvidas. Na volta para Farroupilha, foi um grupo de elite republicano que lutou pela descentralização do poder e contra a política do Império Brasileiro, poderia colocar assim? Exato. E principalmente levando em questões econômicas. Por exemplo, o fato de o governo brasileiro não dar apoio à produção de carne do Rio Grande do Sul, e isso acabava beneficiando a Argentina, que também vendia carne. Então era mais barato comprar carne na Argentina do que a carne do Rio Grande do Sul. E como é que a revolta acabou mesmo? Com repressão, né? Repressão do governo. Como grande Repressão maioria da regencial, das elites. Exato. Na verdade, já de Dom Pedro II, veja, a revolta farroupilha só vai acabar em 45. Dom Pedro II já vai estar no poder. Peraí, acabou pela regência ou pelo Dom Pedro II? Começa na regência e vai até Dom Pedro II. Dom Pedro II consegue pôr fim à farroupilha. Quase que o Rio Grande do Sul vira um país separado do Brasil. Esse é, inclusive, um dos grandes trunfos de Dom Pedro II no processo de pacificação do Brasil. O fato dele ter conseguido acabar com a farroupilha. Tá. E nessa parte da maioridade aos 14, quem foi contra isso foi o Partido Liberal? Não, o Partido Liberal foi a favor, porque lembra que eu falei que o Araújo de Lima é um conservador que estava no poder, é a regência de um conservador. Os liberais são contra os conservadores, então eles vão fundar o Clube da Maioridade justamente para derrubar o Araújo Lima. Peraí, então o Clube da Maioridade foi feito pelos liberais. Exato. Mas daí eles conseguiram colocar Pedro II no poder. Exatamente. Ah, tá. Beleza? Então, Dom Pedro inicia o reinado ali com apenas 14 para 15 anos de idade. Tá? E aí a gente começa o segundo reinado. Então, veja só a diferença de período, né? O primeiro reinado foi de 22 a 31. Né? Dura ali menos de 10 anos. A regência de 31 a 40 também dura ali menos de 10 anos. Né? E o segundo reinado, de 40 a 89. 49 anos. Então, a gente tem 3 fases. Primeiro, de 1840 a 1850, nós temos a fase de consolidação de Dom Pedro II no poder. De 1850 até 1870, nós temos a conciliação. Então, é o momento em que o Brasil vai viver o seu período áureo. Aí, né? É o momento em que Dom Pedro consegue conciliar os partidos políticos e consegue uma estabilidade econômica. Com essa conciliação, o que a gente tem é um governo tranquilo durante esses 20 anos ali. E a partir de 1870, a gente começa a ter a crise.
Tá? É assim que os historiadores dividem o governo de Dom Pedro II. Tá? Continuamos tendo grandes diferenças políticas, liberais e conservadores, mas Dom Pedro II vai equacionar essas diferenças. Tá? É importante dizer que os liberais e conservadores, eles não têm grandes divergências ideológicas, mas eles disputavam o poder. Tá? Em determinados momentos, eles convergiam para a conciliação, graças à figura de Dom Pedro I, porque ambos representavam ali as elites econômicas do Brasil. A diferença é que um defendia o federalismo, como a revolta do Rio Grande do Sul, né, o poder nas províncias, e outros defendiam a centralização do poder. Tá bom? Então, essa é a grande diferença que vai existir aí no segundo reinado. E aí a gente vai ver, na próxima aula, como Dom Pedro II conseguiu equacionar essas questões e fazer uma administração tranquila. Tá bom? Então, chegamos ao segundo reinado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha sido produtiva, que vocês tenham conseguido aprender bastante. Eu aguardo vocês na próxima semana. Um beijo gigantesco e até a próxima, galera. Falou! Tchau, professor. Obrigado. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Até mais. Valeu, Matheus. Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Falou, Jorjão. Obrigado. Até mais, querido. Tamo junto. Olha meu cabelo. Tamo junto. Aqui no calor, Precisando, tamo junto. se precisar que eu dê as duas na semana que vem também, eu já me